Amém, amados, glória a Deus. Mais uma quarta-feira para falarmos daquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Amém? O que eu quero estar colocando para vocês hoje é um texto que eu amo muito. Particularmente, eu entendo que é uma promessa grande de Deus para Israel, mas também que nós podemos fazer uso dela como igreja e como filhos do Senhor. E é um dos textos que eu amo, né, que é Deuteronômio. Aliás, todo o livro de Deuteronômio me fascina, porque é um grande resumo daquilo que Moisés falou durante o processo do deserto, né? Então, isso me traz sempre uma expectativa boa quando eu leio o livro de Deuteronômio. Lembrando, né, que foi o livro de Deuteronômio, junto com o livro de Isaías, que praticamente alinhou, né, o pensamento paulino, trouxe conteúdos bacanas para o pensamento do apóstolo Paulo. Eu sempre falo para os meus alunos de teologia que você tem que ler Deuteronômio e também ler o livro de Isaías simultaneamente, para você poder entender, depois ler as cartas paulinas. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar esse momento diante de Ti. O Senhor sabe como foi o dia de cada um, o estresse, a correria, as irritações e tudo mais. Mas pedimos que nesse momento o Senhor possa nos conectar ao Teu trono da graça, Senhor, e trazer para nossos corações o desafio daquilo que o Senhor tem para ministrar, pelo menos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Avançando aqui, amados. Opa! Desculpa, eu tinha que ter feito isso aqui, não fiz. Aqui. Amém agora, tá? E te lembrarás de todo o caminho. Tá? Eu não coloquei o versículo inteiro porque eu quero trabalhar apenas essa palavra lembrar, que é o título da mensagem. O que nós vamos trazer à memória? E é uma coisa que eu quero trabalhar com vocês nesse período. Eu tenho dito que nós estamos entrando num momento específico na nação brasileira, um momento específico, né, na questão de agitações em várias áreas, inclusive na questão geopolítica. A guerra está aí, não sabemos que parâmetros vão tomar. Na questão geopolítica, o mundo inteiro sendo carente de liderança politicamente interna, a política interna, a questão, né, do estresse, do preço de gasolina, até as pequenas e grandes coisas. Algumas pessoas, alguns setores da sociedade, do comércio, da economia, já têm sentido falta de determinados produtos. Isso vinha desde da pandemia. Enfim, nós estamos vivendo um momento que, se nós não pararmos para pensar, tá, naquilo que é a promessa de Deus nos nossos corações, nós corremos o risco de cairmos nas inquietações da nossa alma. Tá? E é uma coisa para nós pensarmos. Como que eu lido com isso? Então, esse versículo, e principalmente esse começo de versículo, é fantástico para você se situar, né? Talvez seja uma das últimas palavras de Moisés, e Moisés já sabia, já tinha conhecimento de que ele, pessoalmente, não entraria na terra de Canaã, e aí ele mesmo não faz um discurso melancólico, choroso, pelo contrário, ele faz esse chamado ao povo, que vai dar no capítulo 10, versículo 12. E agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti? Né? Então, o Deuteronômio capítulo 8, você pode terminar de ler ele e em seguida pular para o capítulo 10, que você vai ver, a partir do versículo 12, você vai ver uma sequência de entendimento. Palavra no hebraico, palavra zagar, né, que significa trazer à memória, ou eu gosto muito disso daqui, amado, exercitar a memória. Eu creio, e fazendo um link com a mensagem que Deus me deu para pregar no domingo, sobre fé. Você lembra que eu te falei que nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé? Da mesma maneira, nós também precisamos exercitar a nossa memória no ponto do que nós vamos trazer para ela. Tá? Toda linha terapêutica, toda linha de coach, toda linha que trabalha na questão de potencializar ou ajudar
o ser humano a lidar com determinadas questões, principalmente de ansiedade, angústia, medo, fobia e etc, etc, trabalhe com essa questão aqui. Tá? O que você vai, mude o seu foco, mude o seu pensamento. Tá? Não permita que venha pensamento de que a tua vida está assim, está tudo assim, porque às vezes nós estamos trazendo para nós situações pecaminosas, ou brechas, como diz o pessoal de batalha espiritual, ou mais forte ainda, até legalidade de maldições virem sobre a nossa vida. Então é muito importante que você entenda isso. Então, quando Moisés olha para aquele povo, Moisés fala assim: olha, lembre-se, você precisa exercitar a sua memória das coisas boas que já aconteceram. E aí ele vai trazendo algumas coisas. Então, Deuteronômio 8 relata o que Moisés, talvez uma das últimas palavras de Moisés ao povo de Israel, sobre o que eles precisavam lembrar e a razão disso. Ele não apenas fala para eles lembrarem, mas ele também vai trabalhar assim: sabe por que vocês precisam lembrar? E isso é muito importante. Então, Monte Hebron, sabe por que nós precisamos lembrar? Sabe por que nós precisamos trazer a memória? Tá? Ele disse o seguinte: não tenham medo. Ele vai trabalhar muito isso. Eu não tenho medo das possíveis adversidades, mas lembre-se, estou parafraseando o versículo 2, é como se ele estivesse dizendo: olha, não tenho medo. Não tenho medo da noite do deserto, não tenho medo dos escorpiões, não tenho medo dos répteis, porque ele vai falar isso. Mas se você ler todo o capítulo 8, você vai ver que ele fala assim: ó, vocês ninguém morreu por causa dos escorpiões, por causa dos répteis, morreram por causa da dureza do coração, isso é diferente. Mas ele fala assim: ó, Deus trouxe a provisão, então lembre-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. E ele vai mais adiante e ele fala assim: olha, não tenha medo, tente lembrar das promessas de Deus, tá? Procure lembrar das promessas de Deus, mas não se esqueça o que aconteceu lá no Egito. Essa é algo que está fundamentado lá atrás, tá? É algo que está conectado e que deveria fazer parte, e até hoje faz parte da nação de Israel, faz parte da história da palavra de Deus, faz parte da minha vida e da sua vida, saber que havia um povo escravo, havia um povo em sofrimento, Deus entra, faz uma intervenção, tira aquele povo, tá, de uma nação bélica, de uma nação conquistadora, né, de uma nação que era um império na época, tá, e faz com que esse povo saia pela porta da frente, ainda com resgate, tá, ou como nós chamamos assim de remissão, porque eles receberam muito, muito pelo tempo, e Deus leva esse povo pelo deserto, tá? Porque o Senhor teu Deus, isso é muito importante, introduz numa boa terra. O versículo 8, Deus fala o seguinte: olha, eu quero que vocês lembrem-se disso, sou eu que estou introduzindo vocês nessa boa terra. O que é importante aqui, meu amado, era esse sentimento e verdade que deveriam reinar no coração do povo. Algumas coisas que nós precisamos parar e aprender. Primeiro, quem deu a terra para esse povo foi o Senhor. Primeira questão. Segundo, Deus nunca escondeu o jogo. Isso é muito importante. Desde do começo da caminhada, Deus fala: ó, eu vou dar uma terra para vocês, uma terra boa. Neste momento existem inimigos nessa terra. Deus descreve os inimigos, mas Deus fala o seguinte: olha, essa terra é de vocês. Eu estou dando essa terra para vocês. Não se preocupe com os inimigos, apenas marchem, apenas avancem, apenas toma posse. Essa é uma foto tirada, tá? Isso aí é no deserto da Judéia. Esse lugar existe, é um dos muitos oásis que existe nesse deserto, porque às vezes a gente vê filme e acha que vê pessoa morrendo de sede, mas existe oásis que Deus colocou, porque é uma promessa de Deus. Hoje, também é uma foto atual, tá, gente? Hoje é um lugar turístico, tá? É de passagem, é um lugar turístico onde se cobra, mas é um lugar que traz a memória de quem conhece a palavra de Deus, traz a memória: poxa vida, isso aqui Deus criou para o povo. Porque é o que Deus vai falar. Então, por que Deus levou esse povo pelo meio do deserto? Por que Deus nos leva por alguns desertos? Por que Deus não transladou esse povo?
É claro que você já deve ter ouvido falar, eu mesmo já falei algumas vezes, né? Deus não tira o povo do Egito e coloca na terra já no lugar certo, bonitinho. Primeiro, porque Deus queria trabalhar a mentalidade daquele povo que durante anos, mais de 400 anos, esse povo viveu como escravo. Então esse povo precisava ter uma mentalidade mudada. Eles nasceram escravos, muitos que estão ali. O próprio Josué nasceu dentro de um contexto de escravo. Jesus, ele era escravo. Moisés só não foi porque ele foi resgatado. Então, Deus precisava tirar essa mentalidade. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações porque Deus quer tirar essa mentalidade de escrava do medo, mentalidade escrava da autoestima baixa, mentalidade escrava do sentimento de fracasso, tá? De que a vida está uma porcaria, a vida está isso, a vida está aquilo. Deus precisa, às vezes, nos permitir alguns desertos. O problema nosso, meu amado, nosso, no geral, é que ninguém quer enfrentar o deserto, ninguém quer passar pelo deserto. Nós queremos ser transladados direto para a terra prometida. Mas Deus precisa tirar essa mentalidade. A segunda questão é que Deus queria trazer uma identidade de nação, não apenas tirar a mentalidade, mas Deus queria trazer uma identidade de nação. Por isso que nesse deserto, Deus deu o tabernáculo, ensinou sobre o tabernáculo, trouxe uma vida religiosa. Deus apaga aquela cultura dos deuses pagãos para trazer uma cultura, tá, de uma nação focada, centrada, tá, num único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso que Deus estava querendo trazer. O outro ponto muito importante que Deus estava querendo estabelecer para esse povo era a questão de higiene. Por isso que Deus vai trabalhar no Deuteronômio, em Êxodo principalmente, questão de saneamento básico. Então Deus estava criando uma nação. Eu falei no domingo, né? E eu repito o que eu falei aqui. No meio do nada, Deus criou uma nação. No meio do nada, Deus estruturou uma nação. E isso nós precisamos estar entendendo. Então, o que nós podemos falar do que aconteceu no deserto? Primeiro, Deus leva esse povo para um processo de humilhar-se, para um processo para sermos provados. Tudo isso para que houvesse entendimento nos nossos corações. Tá? Então, quando Deus vai trabalhar esse processo de humilhar, ele está trabalhando que a verdadeira humildade é ser dependente de Deus. O que Deus estava querendo criar no coração do povo e quer criar no meu coração, no seu coração, é algo que eu sempre falei. Eu e você precisamos aprender a depender de Deus. Há muitos versículos que dizem isso, né? Não diga amanhã eu vou fazer, mas diga se Deus quiser, amanhã nós faremos. Tá? É aquele momento que você sabe que é boa e poderosa mão, aquilo que Neemias falou. Neemias poderia ter dito o seguinte: não, gente, eu tinha moral com Artaxerxes, eu era o cara amigo dele, eu era copeiro, sabe? Eu frequentava os ambientes mais íntimos que Artaxerxes estava. Aí, nesse moral que eu tive, eu pedi o cartão de crédito dele e pedi uma licença para vir fazer aqui. Então, olha, fica tranquilo aí, tá? Eu tinha moral. Não, ele não fala isso. Ele fala o seguinte: é a boa, poderosa mão do Senhor que está sobre a minha vida. Eu acho fantástico isso. A boa, poderosa mão do Senhor. Tá? Isso nós precisamos entender. Então, não há lugar melhor do que estar na dependência de Deus. Precisamos entender isso, precisamos vivenciar isso. Para dar entendimento do que Deus os levou para o deserto, para saber o que estava no coração do povo. O povo de Israel viu uma grande libertação do Egito, mas o povo voltou os olhos para o Egito, para as coisas temporais. Murmuraram, acusou e não reconheceram os cuidados de Deus. É o que nós fazemos. Infelizmente, esse é o retrato que eu e você corremos sérios riscos, tá? De nós não reconhecermos o que Deus tem nos feito. Gratidão, meu amado, é você trazer à memória os pequenos feitos de Deus e os grandes feitos de Deus. Tá? Então, quando você olha para tudo isso, você precisa olhar e focar o seguinte: eu sei o que Deus estabeleceu, eu sei o que Deus trouxe à memória, eu sei o que Deus criou. Então, o que Deus trouxe à memória? Aquilo que Hebreus fala. Deus escreveu no meu coração e no seu coração a nova lei. Existe uma lei, que é a palavra de Deus escrita nos nossos corações. Então, para nos provar, Deus prova o nosso coração e nos mostra como devemos conduzir através de seus mandamentos. Para Israel,
Deus foi um grande provedor. Para Monte Hebron, Deus está sendo um grande provedor. Para a sua vida, para a minha vida, Deus é o grande provedor. É isso que deve mover o nosso coração. O que deve movimentar as águas. Preste atenção nessa frase que Deus ministrou nessa madrugada para mim. O que deve movimentar as águas do meu coração é a certeza de que Deus é o meu provedor. É isso que deve mover as minhas águas do meu coração e as águas do seu coração. Deus é o provedor disso tudo. A descrição que segue da boa terra, né, que seria dada aos filhos de Israel, dá um vislumbre da terra que o Senhor prometeu aos que o amam, a sua palavra e as cumpre. Entendeu? Então nós vamos entrar numa série de promessas que Deus estabeleceu aqui sobre a minha vida e sobre a tua vida. Isso também é uma foto tirada do deserto da Judéia, tá? Todas as fotos aqui foram tiradas de Israel, tá? Ou em Israel, esses grandes oásis que Deus fez para aquele povo caminhar, de repente parar e poder tomar água, se refrescar, como era a palavra do Senhor, tá? A terra tinha todas as coisas necessárias para o sustento da vida e para o desenvolvimento de uma economia: água, tipo de solo apropriado para as plantações, diversos metais para a fabricação de utensílio. Se você ler, você vai ver, e nós vamos começar a conversar aqui, tá? Quem já foi para Israel, né? Quem está aqui, a Nicéia já foi, a Nancy já foi, a Isa já foi. Era muito comum você passar na estrada e ver esses pés de tâmaras, né? É tâmaras, isso é tâmaras, né? Em quantidade enorme assim, que dava até água na boca, dá água na boca até hoje, olhar isso aí, né, Nicéia? Então, quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a ver a promessa de Deus, uma terra que tem uma série de promessas. Nós vamos ver todas elas aqui, tá bom, amado? Terra de ribeiros, olha que coisa linda, né? De águas, de fontes e de mananciais que brotam por planícies e montes. É só como é que Deus colocou? Deus colocou assim, terra de ribeiro e terra de fontes. E aí ele fala assim que vai ter nos vales e nas colinas. Meu, mas só aqui, por um momento, tá, cultural, geográfico da época, já seria mais do que suficiente. Porque uma terra que teria mananciais de água, uma terra que teria, né, fonte de água, uma terra que iria brotar, e tanto é que brotou mesmo e brotava em qualquer lugar. Então, nos vales, nas colinas, Deus colocou um direcionamento, especificou. Então, só aqui nós teríamos o que nesse quadro? Alegria, estabilidade e paz. Mas Deus não apenas fala sobre isso, Deus vai mais. Então, essas são as características mencionadas em primeiro lugar, pois seriam as mais impressionantes, que o povo deveria vibrar. Aqui mais um lugar, aqui já é um pouco mais avançado, já tem mais uma estrutura, né? Aqui já não é na Judéia, aqui é outro lugar. E todos os viajantes, também em Israel, descrevem quão delicioso e alegre é, depois de passar pelo deserto estéril, sedento, está entre corredores de colinas e vales verdejantes. Não apenas a água, amado. Quem já foi para um lugar desse, quando o ônibus começa a chegar, você já começa a sentir o refrigério. Né? O ônibus já tem ar-condicionado, está fechado, mas você desceu ali, você acha que você vai ter aquele vapor quente? Pelo contrário, é uma coisa deliciosa. Então, eu fico imaginando os beduínos caminhando no meio do deserto, só que de repente eles começavam a sentir uma brisa diferente, e aquilo já começava a alegrar o coração deles, porque eles sabiam que poderia e com certeza teria água próxima. É isso que Deus está dizendo. Por isso que quando Jesus fala que ele é água, a fonte da água viva nos nossos corações, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você olhar para mim, quando você crer nas minhas palavras, você vai estar caminhando no meio do deserto, mas você já vai começar a sentir pela fé o meu refrigério. Davi fala isso: Senhor, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Meu irmão, quando nós estudamos Salmo 23 no aulão, nós estudamos versículo por versículo, nós falamos sobre essa palavra no hebraico, nesse refrigerar, significa trazer cura, significa trazer restauração, estabilidade, porque é isso quando você tem esse refrigério vindo da parte do Senhor. Então, nós temos ali o que Deus falou, 8 coisas que a terra iria produzir. Tá? A primeira coisa que a terra iria produzir, o trigo.
Trigo, meu amado, significa prosperidade e riqueza. Depois é produzir a cevada, né, que vem a cerveja, honra. Por isso tomar cerveja até hoje, né, os vikings, né, nos bares, feliz, honra, conquista. Vinha, alegria do reino. Figos, segurança. A pastora vai mandar isso aqui em PDF para vocês, tá? Que talvez você esteja pensando, será que eu vou decorar tudo isso? Não se preocupe, que eu vou mandar para ela, ela vai mandar. Figos, segurança. Romã, sucesso profissional. Meu amado, Deus não está preocupado apenas com questões espirituais, Deus está preocupado também com o meu e com o teu sucesso profissional. Oliveira, restituição. Azeite, capacitação do Senhor, por isso que o Espírito Santo tem um símbolo de azeite, do óleo. E por último, mel, cura das nossas feridas. Meu amado, eu não sei qual deles é mais importante. Eu diria que tudo isso é um conjunto de promessas que aquela terra iria produzir. E no sentido espiritual, imagina agora, vamos fazer uma leitura ao contrário. Então, eu declaro sobre a tua vida, Monte Hebrão, uma prosperidade e riqueza. Eu declaro sobre a tua vida honra. Eu declaro sobre a tua vida alegria do reino. Eu declaro uma segurança, uma proteção sobrenatural do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida, Monte Hebrão, sucesso profissional. Eu declaro sobre a tua vida, Monte Hebrão, restituição de tudo aquilo que foi roubado, que venha à existência. Eu declaro sobre a tua vida, Monte Hebrão, capacitação do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida, Monte Hebrão, que as suas feridas serão curadas. Amém? Que você tome posse disso, meu amado, porque isso é promessa de Deus na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E o solo da terra? O que o solo iria produzir? O solo ia produzir duas coisas, meu amado: ferro e cobre. O ferro simboliza estabilidade e o cobre simboliza sorte. Veja só, estabilidade e sorte é o que eu e você também temos. Então nós temos aquele conjunto do que eu acabei de profetizar sobre a tua vida, você tomou posse, continue tomando posse, e eu estabeleço, segundo a palavra de Deus, a autoridade que o Senhor me coloca sobre a minha vida como pastor, eu estabeleço profeticamente, declarando sobre a tua vida, Monte Hebrão, estabilidade e uma mudança de sorte. A palavra sorte para nós tem uma questão muito complicada, porque parece sorte na Mega Sena, sorte numa premiação. Só que no hebraico a palavra sorte significa mudança. Mudança. Então, você vê, nós temos duas coisas trazendo mudança. Então, quando você lê sorte, mudarei a tua sorte, é mudança de história, é mudança de identidade. Então, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, é a mudança da nossa sorte. Porque ele muda a nossa identidade para filhos, quando nós somos, como Paulo vai falar em Romanos, que nós passamos a ser adotados agora por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então veja que coisa tremenda, né? Mas quando Deus nos guia para o deserto é diferente, porque ele, do mesmo modo que providenciou suprimento para todas as necessidades, ele fará isso também em nossas vidas. Então é aquele momento que você precisa entender que não é apenas uma terra que Deus prometeu. Agora eu volto aqui na palavra lembrar. Então Deus convida o povo a lembrar do que ele fez e Deus fala, então eu estou levando vocês para aquela terra. Tá? Então nós temos que entender esse quadro. Deus está falando assim, em primeiro momento, Monte Hebrão, lembre dessas coisas. Ah, lembrar do que, pastor Silas? Aí vem aquilo. O que a terra vai produzir e o que a terra tem no solo. Então você tem aquelas duas questões que eu li para cá e nós oramos. Tá? Então esses são os valores. Durante o deserto Deus ensinou, instruiu, educou Israel para cumprir a sua vontade. Muitas vezes, assim como Israel, nós murmuramos, acusamos Deus porque nós não reconhecemos a sua provisão. Eu sempre tenho dito isso na Monte Hebrão. Você quer o resultado, mas o processo ninguém quer. Tá? Então nós queremos o resultado, nós queremos a promessa, mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. E o processo, meu amado, é necessário, e eu já disse isso muitas vezes, porque Deus quer mudar a nossa vida.
Então eu encerro aqui com essa pergunta, meu amado. O que é que vamos trazer à memória? O que é que eu e você vamos trazer à memória? A minha oração, meu amado, é que você possa tomar posse daquilo que eu já orei, tá? Que eu profetizei. Eu vou mandar esse slide para você continuar orando, para você continuar declarando que é uma terra, que esses frutos estão ali, não apenas, é claro que são frutos gostosos, é gostoso de comer muita coisa ali. Quem já foi para Israel sabe que as frutas ali em Israel é uma coisa impressionantemente deliciosa, tá? Mas também tem um significado espiritual. Tá? Você vai ter montanhas praticamente de ferro ali naquele trajeto, mas os utensílios, as armas, o ferro até hoje é importante. Você vai ter o cobre, até hoje é importante, mas você tem o profético que eu falei. Então, creia nisso, tome posse dessas questões e viva o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus traga à existência essa palavra. Hoje é 5 de Nissan, de 5.782, é o tempo que o povo estava vivendo esse memorial, o povo estava partindo para entrar na terra de Canaã, e daqui a pouquinho vai ter o memorial da Páscoa no povo no deserto, e nós temos agora também no dia 17, no calendário gregoriano, essa Páscoa. E aquilo que eu pergunto, o que nós vamos trazer à memória? E é isso que nós precisamos entender. Então, tome posse dessa palavra profética, tá? Eu vou enviar para você decorar cada um daqueles frutos, para você memorizar cada um daqueles frutos, para que você possa assimilar e creia, meu querido, creia nessa oração que eu acabei de fazer, creia, não é uma palavra, eu não fiquei pensando, vou fazer bonito uma oração, não, eu creio no que eu orei, eu creio, vou só voltar aqui, eu creio em cada uma dessas questões aqui que eu coloquei, porque eu sei, né, que o Senhor tem para nós prosperidade, riqueza, honra, alegria do reino, segurança, sucesso profissional, restituição, capacitação, cura das nossas feridas. Eu sei que Deus quer trazer para nós estabilidade e Deus quer mudar a nossa sorte em nome de Jesus. Amém? Então eu abençoo a tua vida no nome de Jesus e profetizo sobre a minha vida e a tua vida essa mudança de sorte com todas essas promessas que Deus tem. Amém? Estou encerrando, como diz a pastora, um forte beijo para todos vocês em nome de Jesus.